eu estava meio desatinado, porque não havia teatro em Goiânia. Eu levantei uma manhã, 7 horas da manhã, porque falar com o governador não era fácil. Fui ao Palácio das Esmeraldas e fui entrando, não tinha um guarda. Quando eu vi, estava em frente ao governador, numa sala que eu nem sabia que era do governador. Era o governador José Feliciano. Ele falou: uai, menino, como é que você entrou aqui? Eu disse: eu encontrei a porta aberta. Ele falou: ah, mas deixaram você entrar? Eu falei: não sei, não vi ninguém, eu quero falar com o senhor. Aí ele disse: o que foi? O que te aflige? Está assim, preocupado? Eu falei: olha, se o senhor não construiu um teatro aqui em Goiânia, porque eu já estava tomando providências sobre o teatro inacabado. Mas o negócio seria tão lento, tão demorado, era o dinheirinho pingado, era fazendo rifas, era fazendo festas, era todo o dinheiro que caía era para aquilo ali. Mas eu não via esperança de sair tão cedo. Então eu falei: se o senhor não construir um teatro para nós, imediatamente, eu me suicido, governador. Foi desse jeito para ele. Ele falou assim: ah, mas o negócio é tão grave assim? Fica sossegado que nós vamos fazer um teatro aí. A gente não pode decantar o teatro da presença do Otavio Arantes. As duas coisas se somam, uma contém a outra, né? É interessante quando a gente olha para aquele, porque me parece que o Teatro Inacabado, antes de qualquer coisa, é um monumento ao despreparo, vamos dizer assim, ou o desapreço que a cidade de Goiânia tem com relação aos seus artistas, né? Principalmente os artistas de teatro. Goiânia, a partir da década de 60, principalmente o meio estudantil, né? Meio onde a grita estudantil, onde os discursos, onde os pronunciamentos eram muito aguerridos e ligados muito à esquerda, né? O Liceu de Goiânia era o centro daquilo. E as primeiras movimentações do Otavio Arantes foi justamente ali e despertou pela sua postura que ele se dizia apolítico. Isso era uma aberração. Da década de 60, né? Quem dirigia o programa cultural do governo era o CERN, e era um órgão eivado de comunistas, né? Todo o setor da vida pública de Goiás era eivado disto, né? Então o Otavio começou a criar nesse meio uma certa egrégora de reacionário, né? Isso fez com que muitos dos seus apelos não tivessem eco dentro do governo, que era um grande mecenas na época. A primeira lembrança com o Teatro Inacabado, não com o Teatro Inacabado, mas com o Otavio Arantes, foi em Minas Gerais, em Uberaba. Nós fazíamos teatro em Uberaba e já conhecíamos o Otavio. Quer dizer, o Otavio já era uma figura conhecida nacionalmente. Todos nós que fazíamos teatro queríamos aproximar do Otavio. 62, 60, eu não lembro a data porque eu não estava no início ainda. Eu estava construindo ainda o teatro, não tinha poltrona. Eu cheguei lá na porta do teatro, me anunciei e ele encontrou comigo. Ele sempre ficava correndo do camarim para aquela parte fora e lá para ver se estava chegando gente. Já era a apresentação da peça. E ele falou: vamos lá para o camarim, você já tem o que fazer. Então foi muito simples, muito fácil. Quando você já estava fazendo? Eu já estava com batom na mão e fazendo maquiagem. Ele sonhou com isso, sonhou mesmo, ele queria ver esse teatro erguido, ele queria um local próprio para apresentar as peças dele. Não que não precisava ser muito grande, mas que fosse até aconchegante, não? Como é o nosso teatro ali, né? Do Otavinho. Ele trabalhava, ele era funcionário público, né? E ele botava o dinheiro dele no teatro. Às vezes a gente ia ensaiar lá na casa dele, era uma simplicidade imensa. Muito simples, ele não queria saber de luxo, até falta de conforto às vezes, mas ia tudo para o teatro.
Então eu acho que o teatro era como se fosse um filho para ele, né? Ele casou com o teatro, ele teve o filho teatro, a vida dele, a família dele é o teatro. Ele disse, olha, nós temos um terreno, eu vim aqui com ele nesse local. Era um matagalho e uma casinha de uma pessoa muito pobre que tinha invadido o terreno. Depois encontramos outro obstáculo, que é uma mina d'água aí no centro. Nós não sabíamos o que fazer da mina. Depois nós conseguimos passar pelo lote do vizinho aqui, atravessar a rua. Tivemos que ter autorização da prefeitura, cortar a rua, para jogar lá na frente, né? Quando foi feita a sondagem para o estaqueamento, verificou-se na área molhada, não se permitia a cravação de estaca de concreto. Foram colocadas aí mais de 12 peças de aroeira de 11 metros de comprimento cravado. Desde Recife até Porto Alegre, eu conheci quase todos os teatros, onde nós apresentamos juntamente com o pessoal do festival. Então aí eu tive contato com os técnicos que trabalhavam dentro desses teatros antigos, né? Eu conheci o Teatro Santa Isabel, lá em Recife, o Teatro São Pedro, lá em Porto Alegre, né? E outro teatro moderno também, lá na Salvador. E o Teatro de Brasília, que é um espetáculo, quando se construiu lá, aqui já estava construindo. Já estava pronto. Não, estava em obras, né? Foi em 1960 a inauguração de Brasília. Exato. Aqui inaugurou, parece que em 62, 61, por aí. Já estava em Né? andamento. Estava até quase pronto. Pronto não, inacabado. O início da construção, o empenho do arquiteto, principalmente do Walter, né, em estudar nos teatros fora, ele percorreu o teatro do Brasil, vários locais, e tentando obter o conhecimento técnico para poder fazer uma coisa de bom padrão aqui para o estado de Goiás. Era tudo improvisado, banco de madeira, cadeiras comuns, até que se chegasse à conclusão. E quando o Otavinho ganhou as cadeiras, nossa, foi uma festa, uma felicidade, porque realmente eram bancos. E quando chegaram as cadeiras do teatro que foram colocadas, a gente foi lá e comemorou e tudo. Houve uma época que a cidade acabava, onde hoje chama setor aeroporto, ali era um campo de aviação. A cidade acabava ali. Quando eu comecei a frequentar o teatro, ele era num lugar ermo, mas a Avenida Anhanguera era toda asfaltada até lá, mas era um lugar difícil não era de difícil acesso, mas era um lugar até certo ponto perigoso, porque era um lugar isolado. E o terreno ruim pra caramba, aquele terreno é muito ruim, ele é muito desnivelado, não tinha um espaço amplo para estacionamento, era o que tinha, foi o que ele ganhou. Até então, algumas peças eram exibidas no Cine Teatro Goiânia e às vezes em alguns outros auditórios. E com a criação do teatro, para esse fim específico, né, de show e espetáculo dessa natureza e teatro, foi uma coisa boa, porque aí começaram a trazer algumas peças interessantes para serem exibidas em Goiânia, e isso acabou despertando um interesse grande na comunidade. É o meu caso, por exemplo, que morava aqui, estudava, trabalhava, e passei a ter um interesse especial no teatro em virtude dessas peças, de algumas peças que assisti. Lá tinha realmente atividade, assim, grandes nomes que atuavam na cena nacional de teatro, estiveram aqui em Goiânia. Vieram artistas de fora, artistas de renome. As principais companhias teatrais da época, tanto do Rio quanto de São Paulo, fizeram apresentações no teatro do Otavinho. Procópio Ferreira, Eva Todor, Araci, Fernanda Montenegro, o marido dela, Fernando, Sérgio Brito,
trouxeram a peça aqui, O Homem do Princípio ao Fim, de Milo Fernandes. Foram 2 semanas de espetáculo. Tal foi o sucesso. Alguma que eu posso citar é Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, e uma peça também, parece-me que O Homem do Princípio ao Fim, com a Fernanda Montenegro e o esposo dela, o Fernando. Alguns shows aí de comediantes, Ari Toledo e outros também eu cheguei a assistir. O teatro, na época, por ser novidade, ele acabava envolvendo muita gente. As grandes apresentações, os grandes grupos, aliás, que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, para se apresentar em Goiânia, como Valmor Chagas, o Brito e outros mais grandes nomes do teatro, vinham para atender uma simpatia que tinham com o Otavio Arantes. Ele era muito reverenciado, tanto é que, na época, um dos grandes movimentadores, grandes mecenas do teatro amador, que era o Pascoal Carlos Magno, tinha uma amizade, vinha para Goiânia e ficava junto com o Otavinho, hospedado na casa do Otavinho, tinha um apreço muito grande pelo Otavio Arantes. Até hoje, essa chamada a velha geração do teatro brasileiro, se lembra do Otavio Arantes. Tem uma coisa interessante sobre a produção do Otavio Arantes. Ele viajava muito, ia muito à Europa e sempre trazia grandes novidades. Tanto é que ele trouxe, me parece, foi o Uivo, o Condenados ao Inferno, uma dessas peças que ele montou. Ele montou com um espaço de semanas da estreia da peça lá na Europa, me parece na França. Os principais cronistas dos jornais de Goiânia, o Estado de Goiás, acho que é a Folha de Goiás, que é o nome do jornal, o Popular, tinham sido atores ou tinham participado diretamente do Teatro Inacabado da GT. Então ele tinha um espaço garantido de difusão e de afeição nos espaços de divulgação. Isso passa também pelo principal veículo, que era a TV Anguera, tinha muito espaço, né? Mas isso, infelizmente, não configurava o retorno suficiente para a manutenção plena da casa. Ele foi um teatro que abrigou grandes espetáculos do país, né? E mesmo quando surgiu o Teatro Goiânia, o Inacabado não perdeu essa condição. Ele convivia ali, né? Havia uma preferência pelo Teatro Goiânia, que era uma casa maior mesmo e tal, mas ele convivia ali também com grandes espetáculos. Eu comecei dançando no grupo da Isefego e logo no começo teve uma pequena amostra, não lembro lá no Teatro Inacabado, assim, faz muito tempo, né? Teve uma pequena amostra lá eu acho que de dança, de teatro, assim, vários trabalhos, vários grupos, né? E eu dançava foi até a minha primeira coreografia que eu dancei no grupo, eu dançava um duo com uma outra bailarina. E essa coreografia foi estreada no Teatro Inacabado. Mas além de ser a estreia da coreografia, também foi a primeira vez que entrei no teatro mesmo, assim. Eu tinha entrado uma vez como plateia, mas a primeira vez que entrei, aquela coisa de entrar por trás, né? Aí eu vi assim, entrando no camarim, eu vi que tinha que descer uma escada, eu fiquei um pouco meio assustado, assim, né? Aí cheguei em braço, tinha vários artistas. Nunca mais eu voltei, assim, para apresentar, não. Eu frequentei ali shows de Clodô, Clério e Climério, fazia fila para poder assistir show ali. Então aconteciam coisas ali dessa natureza, né? Tinha um espetáculo interessante, um teatro de revista, me parece que um dos primeiros também, pioneiros nisso, que era do Eduardo Jordão, que chamava Retratos da Cidade. Era um grande teatro revista, onde entrevistava jogadores de futebol que estavam em evidência, políticos, tinham quadros, esquetes, shows musicais. Então o Inacabado tinha muito isso, cursos, shows, espetáculos variados. Eu me lembro de ver uma peça bacana lá do João Falcão, né, do Lisbélio Prisioneiro. Era uma peça que ele falava sobre o rio Capibaribe. Era um musical belo, muito bem montado e que também foi de grande qualidade. Então o Inacabado teve esses momentos de glamour e de glória e de muita ascensão, né, e de inserção mesmo na vida cultural da cidade.
se os equipamentos públicos de cultura, museus, bibliotecas, teatros, qualquer espaço, os espaços públicos passam por essa questão, né, de descuido, de abandono e tudo mais. Imagina um espaço mantido com recursos de uma sociedade de direito privado, né, em que as pessoas, sobretudo o Otavinho, quase que só ele nesse período, tem que tirar da sua vida, dos recursos para a sua sobrevivência, recursos para manter uma casa de espetáculo. Que aí tem todos os custos de manutenção, né? A outra coisa era disputar com o Teatro Goiânia, que tinha passado por uma reforma, em 78, com a Margot Fontaine veio em Goiânia e dançou no teatro. O teatro fez toda uma política de reforma e restauro, né? E aí, claro, que é muito mais difícil para o teatro inacabado, né, participar dessa competição muito desigual. Então, eu acho que isso, de certa forma, acrescentou às dificuldades naturais de manter uma casa de espetáculo, essa questão. E a outra mesmo, pela característica do teatro, né? O teatro, ele não é aquela coisa que gera recursos imediatos, não gera fama real, isso é um universo simbólico. Era uma luta constante, porque um dia estragava as cadeiras, outro dia estragava o camarim, outro dia queimava a lâmpada, outro dia tinha uma conta enorme para pagar de luz, que às vezes ele não tinha o dinheiro. Então era difícil e ele não conseguiu concluir, falar acabou, ficou pronto e se mantém. O telhado aqui era de alumínio, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer um telhado bom. E quando chovia era aquele barulho infernal, né? Quase não chovia. Então precisava trocar o telhado. Aí passamos e mudar o sistema, o tipo de telhado um pouquinho nós mudamos. E eu estive aqui à tardezinha, naquele canto ali, tinha um soldador soldando uma peça de metal. Eu disse a ela, cuidado com essa eletroda aí, com essas faíscas que pode queimar, pegar fogo na coxinha. Eu falei, não, isso aí não pega fogo. Eu falei, pega assim, ó, não pega fogo. Bom, eu saí. Daí um pouquinho, a notícia, ó, o teatro está pegando fogo. Foi aquele susto. Falei, olha lá. Aquela porta lá estava fechada. E quando ela abriu a porta, aí entrou o ar, o que aconteceu? Aí soprou e foi para cima. Ora, soprou e foi para cima, aí queimou. Todo o rudimento, que era de madeira, quase todo o rudimento, grande parte dele, queimou o telhado. As telhas voaram para a rua, tal foi a pressão disso aí. Foi lamentável, uma coisa assim, começar a estaca zero, começando tudo de novo. Da mesma forma que o Otavinho construiu aquilo com muito ardor, enfrentou incêndios, reconstruiu, parece que carregava tijolo na bicicleta para montar aquilo ali, ao mesmo tempo também aquilo ficou muito umbilical. O Teatro Inacabado não é um teatro também que, ao meu ver, quando eu já militava na Federação de Teatro Amador, tinha essas brigas, né? Era um suor muito próprio do Otavinho, né? O Otavinho batalhava muito por recurso, ia atrás, conseguia as coisas, mas era uma coisa mais, não era uma coisa de movimento, era uma coisa dele, né? do teatro dele. Quando o Otavinho faleceu, a AGT continuou. Então o pessoal se reuniu para poder ver o que poderia fazer com o teatro, porque o teatro foi invadido por sem teto, por meninos e depredaram o teatro todinho, né? Ele acabou. Otavinho era a alma daquilo. Ele vigiava, tomava conta. Depois que ele se foi, né, aquilo ficou abandonado. Porque ninguém tinha tempo e disposição para ficar tomando conta num lugar como ele fazia. Os meninos quebraram, abriram, aí vieram os assaltantes, né? Tiraram tudo o lambril das paredes, que era lambril que nós ganhamos de uma empresa. Revestimento muito bom, lambril de mogno. O teto era lambril de mogno também. Transformador que tinha aqui dentro, ar-condicionado lá fora, tubulação de ar-condicionado, refletores, tudo foi embora. A mesa que eu tinha projetado e trabalhava com ela, uma mesa muito boa para aquela época, levaram. E assim levaram tudo.
as poltronas, estragaram as poltronas e começaram a botar até fogo. Ficou um pouco abandonado. Depois da morte dele, então, é que lá ficou entregue aos ratos, não? Invasão de garotos de rua. Era muito triste para a gente ver aquilo lá abandonado, não? Acabando o sonho do inacabado. Ainda fui curadora uns tempos, não? Sim. Junto com o Dalmo, né, o Guerra. Mas aí parece que nós ficamos um pouquinho, também pela idade, não sei, não? Nós ficamos um pouquinho parados. Eu confesso nessa parte minha falha, a nossa falha, sim. Nós ficamos um pouquinho parados, talvez pela idade, já meio cansados. O Tavinho era a alma mesmo da AGT. Ele era muito importante para nós todos. Então eu acho que nos deixou um bocado órfãos. Nós ficamos órfãos mesmo, sabe? Tinha uns meninos de rua que ocupavam o teatro, usava droga no teatro, né? E na redondeza? Na redondeza toda. Na praça da frente, aqui, principalmente no meu comércio, era muito cheio. Assim que eu vim, aí eu já fui liberando a minha porta, né? E eles foram acumulando no teatro. O Otavinho havia falecido e o teatro, que havia sido invadido pelas crianças de rua, estava incomodando os vizinhos. Então havia um começo de um determinado movimento para que os vizinhos pudessem, na época, demolir o teatro para evitar esse problema que eram os meninos que estavam invadindo o teatro e criando toda essa situação difícil para os vizinhos. O teatro estava lacrado, que aí para mim foi uma surpresa, que eu não tinha consciência que o teatro estava lacrado. A pedido do Ministério Público, na época, foi o Dr. Saulo Bezerra que pediu para que o teatro fosse lacrado. Efetivamente, o que eles fizeram? Eles colocaram tijolo e tamparam as portas do teatro. Mas isso não resolvia o problema, porque as crianças de rua furavam os buracos nas paredes e continuavam entrando no teatro de todas as formas. Ficaram protegidas de outras ações, como a polícia, por exemplo, não entrava no teatro pelos buracos, então elas não tinham acesso ao interior do teatro. O que chama muita atenção, assim, na época principalmente, eu ficava essa coisa mesmo do abandono, entendeu? Assim. E o pior é que às vezes eu ficava em crise também, até no sentido mesmo assim de... Eu até como artista, por exemplo, assim, de não ter dançado mais lá, sabe assim, né? Ou seja, até por exemplo, seja pela Quasa, e sempre precisou mesmo, assim, né? Assim, de espaços, né? Em vários momentos, até a Quasa mesmo, às vezes precisava, mas nunca dava certo ali, né? E via o teatro abandonado mesmo. Foi até quando eu tive essa época realmente dos moleques de rua que ocuparam lá. Uma vez eu passei na porta, estava muito sujo, estava, né? Até um fedor, essas coisas todas assim. Eu sempre ficava um pouco incomodado com isso, até um pouco no sentido de alguma forma, também estar contribuindo, né, para isso e não fazendo nada por isso. Na Justiça da Infância, no Juizado da Infância, chegavam denúncias diárias dos meninos que eles estavam ali, e dali também eles saíam para praticar ato infracional, para agredir os outros naquela proximidade. Como era um espaço físico, um teatro, era uma estrutura grande, nós começamos a ir atrás para saber de quem que era aquele local e por que estava naquelas condições, aberto, mal cuidado, que permitia que os meninos ficassem ali. E a gente descobriu que era da AGT. E essa associação existia no papel, mas não funcionava. E a gente conseguimos chegar até eles e ouvi-los e saber por que estava naquela condição. E eles falaram, falta de recursos, não tem condição da gente desenvolver nenhum projeto, mas era um patrimônio da associação. Só que juridicamente, o direito à propriedade, ele tem uma ressalva na Constituição Federal, que a propriedade ela tem que ter uma função social. Então, se eu tenho um bem, se eu tenho um patrimônio, eu não posso deixar que ele cause um prejuízo social. Eu não posso abandoná-lo, largá-lo e deixar que, apesar de ser meu,
essa propriedade minha, ela tem que cumprir uma função social. E naquele caso ali, a propriedade da associação não cumpria sua função social, ao contrário, ela estava causando um dano para a sociedade. Eu, na condição de presidente, imaginei o que poderia ser feito para evitar que esse teatro, que para mim tinha um valor cultural, arquitetônico e artístico, não pudesse ser demolido, né? Convoquei a Federação de Teatro, os atores na época, a diretoria da federação, e nós mudamos para o teatro e permanecemos lá no teatro um período de 3 meses. O juiz liberou e nós entramos em contato com a Comurg na época, com o Corpo de Bombeiros, e nós conseguimos limpar o teatro. E nós, durante esse período que nós conseguimos limpar o teatro, nós conseguimos o apoio das crianças abandonadas que estavam lá. E conseguimos conscientizar as crianças de que o teatro ia ser devolvido e que eles não poderiam ficar lá. Aí era uma outra batalha, era travar uma luta para conquistar o espaço, para a Federação de Teatro, para que nós pudéssemos criar uma política de ocupação do espaço e construir o teatro, né? Terminar a construção do teatro para que ele pudesse cumprir a sua função social, que era atender a espetáculos alternativos. A segunda batalha é que as duas entidades, embora fossem entidades que representavam o movimento de teatro, a Agremiação Goiana de Teatro, na época estava composta por pessoas que haviam feito teatro e que já não estavam mais dentro do movimento. Então a nossa batalha foi tentar provar que aquelas pessoas que estavam no comando na época, eles não tinham condições de criar essa política de ocupação por não estarem fazendo teatro. Nós discordávamos da posição do Ministério Público na época, porque o Ministério Público havia tomado uma medida ineficiente, que não ia resolver o problema. O LAC do teatro não resolveria o problema de forma nenhuma. Então, a gente discordava da posição jurídica do Ministério Público e achávamos que o caminho seria pedir a desapropriação do teatro em função do teatro não cumprir a sua função social. Nós fomos para uma reunião, para uma audiência com o doutor Carlos Alberto França, que era o juiz da época, de uma posição extremamente coerente, valorizando a importância do teatro como nós pensávamos, mas esbarrava no problema real. O teatro tinha um dono e não era a Federação de Teatro. Existia uma documentação toda voltada para a agremiação, né? E o que nós estávamos fazendo ali não tinha amparo legal. E, diante dessa situação, não havia para o juiz uma outra alternativa que não fosse a reintegração da posse para a agremiação. Aí apareceu aqueles teatrólogos Moreira, nos propondo reabrir o teatro. Nós não aceitamos. E nós mesmos iríamos fazer a reconstrução. Nesse espaço de tempo, eu propus a criação da fundação aos meus companheiros, né? Eu levei aqui na Assembleia, foi votada, e embora uma grande parte era contra, eu fiz isso para demover aos outros companheiros da necessidade de tornar em fundação. E tornou-se fundação. Quando a gente se aproximou desses integrantes da AGT, nós começamos a criar uma rede em prol do espaço e em prol da infância. Então foi um momento meio de crise que gerou uma coisa positiva. Eles não queriam que aquele espaço se perdesse do mundo cultural, que a história daquele espaço se perdesse, e não queriam também deixarem de ser protagonistas dessa história, porque eles realmente foram. Mas também, como não tinham como fazer sozinhos, aceitaram essa união. E nesse momento foi quando surgiu a ideia da fundação. A fundação, legalmente, ela é bem mais rígida em relação às suas finalidades. A ideia da fundação surge como uma coisa muito mais segura para preservar a causa, a ideia da defesa da cultura, da arte, do teatro, da história, mas também de amarrar isso à criança e ao adolescente. Criada a fundação, tinha-se o quê? Um prédio imenso, mas totalmente deteriorado, totalmente acabado, sem qualquer estrutura para atender nada, impossível realizar ali qualquer atividade. Então tinha que se buscar alternativas para reforma e para aí sim conseguir recursos para desenvolver projetos. Paulatinamente vem se conseguindo alguma coisa. Poderia ser muito melhor se houvesse mais recursos, mas realmente isso é difícil.
Mas a estrutura, acho que já se conseguiu muito. Por quê? Porque o espaço está preservado, a história, de algum modo, ela está resguardada ali. Acho que à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, essa história vem sendo resgatada, ela vem sendo, no mínimo, preservada. Porque em outras circunstâncias o teatro poderia ter sido até desapropriado, poderia ter dado uma outra destinação comercial que fosse, vendido, etc. E isso nunca aconteceu. Então a gente conseguiu cercar isso. No modelo de fundação, isso não tem como acontecer. Nós tivemos que ter todo um tato também com os AGTanos, né, Hamilton? Né? Ganhar a confiança daquela trupe do Otavinho Arantes, né, que tinha todo e que tem todo um carinho especial pelo teatro inacabado, por tudo aquilo que materialmente e subjetivamente eles fizeram no teatro inacabado. Foi meio lento, né? Porque na época também a Federação, a FETEG, a Federação de Teatro do Estado de Goiás, fazia um trabalho aqui com os meninos, tinha uma proposta para ocupar o teatro por 20 anos, mas estava sob uma questão judicial, né, com o juiz da infância e juventude. Então aí acabou que o juiz decidiu em criar a fundação e nós viemos. O teatro destruído, né, existia só o amor, a paixão pelo espaço e ao mesmo tempo um sentimento de, né, aquela coisa, alguém vai pegar o teatro que é nosso, né? Então havia esse conflito, acabar com a GT, né, que era acabar com uma história construída por eles já desde 1940, 46, para então instituir uma fundação, porque juridicamente era necessário fazer isso. A AGT tinha um lote, foi vendido esse lote no valor de R$10.000, deu uma asepsia e começamos a chamar algumas instituições que trabalhavam com crianças e adolescentes, alguns grupos de teatro, foi criando um movimento, né? A gente começou a fazer alguns eventos, né? Então a gente juntava, como eu falei, algumas instituições e fazia aqui algumas apresentações para dizer, existe vida, né? Existe gente respirando, não tem fantasma. Tem menino de rua, mas o menino de rua não mora aqui dentro mais, ele está lá no palco, está brincando com a gente ou está assistindo. Em 2001, o teatro também recebeu, a fundação foi contemplada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e nós conseguimos fazer já um início, na primeira etapa de uma reforma, com o valor de R$56.000. Isso foi bem legal também, deu uma injeção boa, né? Já em 2003, então, 2001, 2002, não me lembro bem, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Goiânia e começamos a realizar o Goiânia em Cena, junto com a Prefeitura, na gestão do Pedro Wilson, né, do Sandro de Lima, que era o secretário. Isso deu um impulso legal, né? Porque eles entenderam bem, né, esse anseio todo, o Sandro, uma pessoa de teatro. E foi isso que chamou a atenção, então, do próprio governo do Estado, o professor Chaú, né, e começou a batalhar um dinheiro do Estado, do Tesouro, para fazer uma reforma. Eu estou esperando coisas boas agora, né? Que melhore o teatro, que teve uma reforma, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Estive visitando lá dentro, minhas crianças quando tem, vai todo mundo, sabe? Então, para mim, para nós todos aqui da rua, é muito bom. É raro você ver vizinhos, né? Porque aqui você vê mais comércio, é o posto, é a borracharia, é a oficina. Mas, assim, quem frequenta mais aqui fora sou eu por causa do meu comércio. Então, vizinho, a gente quase não tem ligações. Tem as apresentações, né? Os vizinhos todos saem para a rua. Então, isso aí já influi muito para a gente ter comunicação, conversar, né? Então, porque antes não tem. Aí, quando tem alguma coisa, os vizinhos ficam todos curiosos, todo mundo sai para olhar, para ver, você entendeu? Eles participando das coisas. Então, a gente vai, conversa, fala que é bom,
né? As coisas que nessa rua agora, depois dessa inauguração, ficou maravilhoso até sobre vizinhos. Como tem até agora, né? Se bem que não está acabado. O que ficou faltando? O ar-condicionado. Ficou faltando o quê? Mais alguma coisinha. Como o Otavinho falar. Os refletores não estão aí. A mesa de som não está aí. A mesa de iluminação também não tem. Então, precisa. As lâmpadas para os refletores não tem. Precisa arranjar dinheiro. Eu não entendo como é que um teatro que é tombado pelo patrimônio histórico tenha passado por tantas dificuldades e ainda não tenha sido resgatado. Ainda não... Entende? Existe muita coisa, existe um palco, não é? Mas existe, para cobrar a entrada, precisa botar um ar-condicionado, precisa botar luz. Como é que você vai fazer teatro como ela? Então isso tudo precisa... o governo precisa ver isso. Ver que é um patrimônio da cidade, das pessoas que se empenharam e fazer alguma coisa. Infelizmente no Brasil é uma luta tudo, principalmente luta para fazer arte. E eu achei não só importante para as companhias que vêm para cá, como a formação de profissionais daqui. Entende? Eu acho importante ter um lugar claro. Você forma atores, você forma autores, você forma técnicos. Entende? Isso é importante. O teatro existe, está pronto, né? A fundação começa a desenvolver os projetos. Agora, o que precisa fazer? Agora é a hora daquelas entidades todas juntar e construir ali um espaço que seja voltado para o seu fim mesmo, que é a exibição de espetáculos, que é fóruns, que é festivais de teatro. Eu acho que agora começa uma nova fase do teatro inacabado. Se não houver convênios duradouros com o poder público, seja ele o ente federativo, a União, o Estado ou o município, é insustentável por causa do custo direto e indireto de manutenção. O ECAD chega aí que é a sua contrapartida, né? A SBAT chega que é a sua contrapartida, ou seja, há um conjunto de órgãos e entidades públicos ou privados que quer retornos, que o teatro é incapaz, um teatro administrado por pessoa, né, física ou jurídica, mas direito privado, é difícil de ter. Então, se não tiver uma linha de fomento permanente, continuada, de consolidação desse tipo de iniciativa, ele vai passar por soluços eternamente. E a síndrome do inacabado irá perseguir, né, porque é um sonho que é maior do que a realidade que ele confronta com ela. A coisa mais importante para se fazer arte é gente, é o trabalhador da arte, né? Então, enquanto a gente não entender que os trabalhadores da arte têm que ser remunerados para ocupar esses espaços e atrair gente para conviver nesses espaços, enquanto a gente não entender isso, enquanto os poderes públicos não entenderem isso, essas casas vão ficar em condições de abandono, né? Acho que esse é o ponto, para mim, nevrálgico disso, né? Que é a ideia de revitalização das cidades, né? O que mais revitaliza um espaço? A convivência humana dentro dele. Se o espaço não tem convivência, você pode ir lá e engraxar 500 vezes, você pode ir lá e reconstruir várias vezes. Se você não promove a convivência, né, você não revitaliza. E eu acho que esse é o grande erro. A cidade não pode olhar para o teatro inacabado e ver apenas um teatro ainda inacabado. Aquilo tem uma história, que é a história do DNA do cultural do nosso povo, né? Ali está a luta de um homem, e não de um homem, de várias pessoas, né? O teatro inacabado continua sendo o alvo não sei se deslê-lo, desmanzê-lo, não se pode sintonizar esse fenômeno que paira sobre aquilo ali, né? Até agora, a reinauguração do teatro, né, que agora é teatro inacabado, aquela coisa mais, se deu de uma forma tão improvisada, né, não tinha refletor, as pessoas ficaram agonizando lá naquele calor, enfim, continua da mesma forma, reinauguraram tal, e o teatro
não apresenta absolutamente nada para a cidade, ele não dá uma resposta, e eu nem sei o que pensar a respeito, sabe? Eu já pensei tanto a respeito, que até para não desencorajar as pessoas que estão lá na frente, que eu acho que são dotadas de boas intenções e tudo mais, até para desencorajar, eu acho que a gente deve ter um pouco de fé naquilo que vai, né? Eu quero crer que a nossa turma dos artistas, né, eles captaram bem a mensagem e a ideia, não só por conta de estatuto, né, mas também por conta mesmo da nossa filosofia de trabalho aqui, e em respeito a todas as atrocidades que aconteceram aqui com crianças, adolescentes, adultos de rua, dentro do nosso espaço aqui do Teatro Inacabado. Agora uma expectativa de poder ter um lugar, e esse lugar ser compartilhado comunitariamente com um monte de gente e oferecer para a humanidade qualidade. E o futuro, que outros artistas venham comandar e peguem o bastão quando a gente já não for mais da nossa função, tá à frente dessa história. Na hora que você está rodeado de todo mundo do grupo, o tempo todo fazendo peça, mas sempre na hora H que você tem que falar, você está sozinho. Sempre. Então, eu não achei ninguém. Fui atrás de vamos lá comigo. Não, eu não posso que eu tenho que ser o quê. Vamos ali comigo. Não, eu não posso que eu vou viajar. Não, então, até hoje o negócio é desse jeito.